França honra combatentes africanos que participaram da Segunda Guerra Mundial. A França teve a ousadia de utilizar os seus escravos e colocá-los a combater na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. Rússia evacua centenas de seus cidadãos da região de Kursk. Parece que a Ucrânia está mais forte do que se pensava. Em Angola, a próxima semana, o presidente João Lourenço vai voltar a reunir com os ministros de Relações Exteriores do Ruanda e da República Democrática do Congo. Parece que a paz definitiva no Congo está próximo de acontecer. Para terminar, Donald Trump pode ser preso em setembro, bem próximo das eleições presidenciais. Claramente, este possível agravamento da situação de Trump pode colocar Kamala Harris no topo. Será que isso é uma estratégia de alguns ou é simplesmente a separação de poderes a funcionar? Faz like neste vídeo, subscreva no canal, ativa o sino das notificações. Partilha esse vídeo para os teus grupos do WhatsApp ou do Facebook para que mais cidadãos do bem como tu também tenham acesso ao mesmo. Venha para sermos comunidade, meu grupo privado do WhatsApp, onde todos os dias eu partilho uma lista dos principais acontecimentos do mundo, desconto dos meus livros, dos meus cursos, ok? Lá terás acesso a 2 reuniões mensais, uma sobre o clube de leitura e outra em que discutimos economia, geopolítica, o país ou os países, vida pessoal, negócios e não só. Sem contar com os descontos que tu terás nos meus livros e nos meus cursos. Venha para sermos comunidade por apenas 1000 kwanzas mês ou 3 euros mês. O link está aqui na descrição, se faz favor, que eu falarei contigo pessoalmente. Vamos começar por Angola, que na próxima semana vai reunir com os ministros de Relações Exteriores do Ruanda e da República Democrática do Congo. Depois de Luanda ter já reunido com os dois ministros em Luanda, depois o presidente João Lourenço ter ido para o Congo e também ter ido para Kigali ou para o Ruanda. Angola apresentou uma carta para a paz definitiva, uma proposta de paz definitiva. Parece que a carta foi aceita pelos dois, assim que na próxima semana, 20 e 21, haverá uma reunião em Luanda entre o Presidente da República de Angola e os ministros de Relações Exteriores dos dois países. Aqui o ponto que mais nos chama a atenção continua a ser a falta do M23 nessas negociações. Se o conflito está a acontecer entre a República Democrática do Congo e o grupo rebelde do M23, por que razão os mesmos não estão a ser convidados nestas reuniões? Por que razão o Presidente João Lourenço conversou em Kigali com o Presidente Tshisekedi, com o Presidente Kagame, conversou na RDC com o Presidente Tshisekedi, mas não vimos ainda conversar com o responsável, com o líder do M23. Força esta que o próprio Presidente Tshisekedi tem sempre acusado como sendo os invasores do leste do Congo. O que está a acontecer? Será que o Ruanda está a representar o M23 ou o M23 está a ser excluído dessa luta? A ser verdade, claramente todo esse processo poderá ser nulo porque há um agente desse conflito que não está a participar. O mesmo também está a acontecer nas negociações para a paz em Gaza, onde o Egito, a Arábia Saudita e a América organizaram uma reunião no Egito em que a Hamas não fez parte. Então, se a Hamas não faz parte de uma reunião de negociação para a paz, como é que essa paz em Gaza pode ser efetiva? Mesmo se aplica aqui na região dos Grandes Lagos, no sul da África, ou seja, na região subsaariana da África, aquela região dos Grandes Lagos, centro da África, uma região muito rica em recursos, também muito rica em guerras. Passo aqui a figura de estilo. Avançamos aqui para a França, em que o presidente Macron honrou os africanos que lutaram na Segunda Guerra Mundial em nome da França. Estamos a falar de 1944, antes do fim da Segunda Guerra Mundial, em que a França ainda estava a colonizar países africanos, Mali, países africanos francófonos, Burkina Faso, Mali, Níger, and so on, em que escravos africanos que estavam em França foram colocados em linha de frente para combaterem contra os alemães. Alguns escravos foram mesmo buscados também da África e colocados a combater contra os alemães. Muitos claramente morreram, não há números aqui. O que se diz muito é que também da América vieram soldados que ajudaram a França nesta luta, o chamado Dia D. Mas durante muitos anos, os africanos que também participaram dessa luta foram sempre ignorados. A França sempre reconheceu, sempre honrou soldados americanos, mas em relação aos soldados africanos sempre houve um certo esquecimento. E hoje voltamos aqui a ver claramente o presidente Macron a honrar os soldados africanos que foram lutar à força. Eram escravos, depois se colocaram como sendo carros de canhões. Ponto. Aqui a análise que se faz é que estamos aqui a ver um silencioso reconhecer, reparação da história da África na Europa. Os africanos na Europa construíram pontes, construíram
edifícios, estradas, linhas férreas. Africanos na Europa participaram inclusive da guerra. Esta cerimônia é mais uma prova que faz com que os africanos são parte direta da construção da Europa. Vale sim algum dia a Europa reconhecer, vale sim algum dia reescrevermos a história e claramente nos olhamos como sendo iguais e que houveram excessos históricos e que alguns devem sim pedir desculpas pelos erros dos seus antepassados, porque os atuais estão sim a beneficiar dos erros que os seus bisavós, pentavós cometeram. Assim como também nós, os filhos dos escravos, também estamos a sofrer até hoje as consequências do processo de colonização. Vamos aqui avançar para a Rússia, que acabou por evacuar centenas de cidadãos na região de Kursk em função dos ataques, do avançar da Ucrânia. A Ucrânia está mais forte que a Rússia. No momento em que a Rússia começa a ter refugiados, sinal de que a Rússia está a começar a ter comportamentos, situações difíceis, como viu a Ucrânia, onde seus cidadãos, velhos, mulheres e crianças tiveram de correr para o resto da Europa. Diferente da Ucrânia, a Rússia tem poucos países que hão de receber. A Ucrânia foi recebida por toda a Europa, por toda a América, até inclusive alguns países africanos. Mas a Rússia vai ter problemas de evacuar os seus refugiados. Diga-se de passagem que a Rússia é um país muito grande, é muito espaço para todo mundo, mas são muitos, mas em função dos poucos aliados que a Rússia tem, claramente vai ser difícil depois gerir aqui a massa, o que fará com que se calhar alguns refugiados sejam recrutados e colocados também na linha de frente. Disso não duvido, pode sim senhor acontecer. Ponto. Avançamos aqui agora para Donald Trump, que pode ser preso em setembro em função dos crimes que está a ser acusado. Não se quer falar em particular do crime ligado à fuga ao fisco e à falsificação de registros comerciais. Vários crimes pesam sobre Trump. Alguns especialistas dizem que Donald Trump pode ser liberto, pode ser condenado e depois liberto em função de pagar uma fiança, E também dizem que claramente esta prisão pode ser encomendada para reduzir a sua popularidade face a Kamala Harris. Tentaram matá-lo, tentaram cancelá-lo e agora vão tentar prendê-lo. São especulações, são discussões que nós vemos nas redes sociais. A verdade é que as coisas acontecem e cada um tira a sua ilação. E claramente, se for condenado, poderá surtir efeito positivo para a pessoa face a Kamala Harris, assim também poderá surtir efeitos negativos. Dependerá de como é que a população votante americana poderá receber essa notícia. Se Trump é condenado, depois ele paga uma fiança e pode sair mais forte ou mais fraco em função da propaganda, da campanha que se fazer em relação a este acontecimento. Porque alguns acontecimentos, às vezes maus, podem sim levar o teu nome para 100 ou podem levar o teu nome para baixo. Vale dizer que nesse momento a percepção entre Donald Trump e Kamala Harris é quase equitativa. Donald Trump estava à frente em comparação a Joe Biden, mas agora em relação a Kamala Harris, claramente está quase equitativa. Donald Trump tem do seu lado muito mais bilionários, trilionários, milionários americanos do que Kamala Harris, a exceção que Donald Trump é republicano e os grandes ricos são daquele lado, apesar de que alguns muito ricos do lado democrata não gostam de exibir, porque os republicanos são muito exibicionistas, são aqueles que compram bué de anéis, bué de coisa, são muito capitalistas, Diferente dos democratas que são ricos, muito ricos, às vezes muito low profile, não se mostram muito. Mas aqui a coisa vai ser claramente muito reunida e essa condenação, se acontecer, claramente poderá dar um boost ou um down para a campanha do Donald Trump. Estamos juntos, venha para a comunidade, lá onde esses temas aqui são mais discutidos, mais aprofundados. Faz um like, partilha. Também esquece de comprar meu livro, o Porque Ricos Não Acabam com Pobreza no Mundo, um livro espetacular, onde eu apresento o meu outro lado intelectual. Se não gostas dos meus vídeos, leia o meu livro. Se já leste o meu livro e não gostaste, então continua apenas aqui, porque o que eu coloco aqui é muito mais diferente do que eu falo, porque aqui eu estou no meu mundo, na minha solicitude, com meu Deus